Anthropic publicaram um paper que muita gente preferia que ficasse escondido. O paper provou, em laboratório, que a inteligência artificial Claude mente de propósito quando está sendo testada, para preservar os próprios valores internos. 5 meses depois, em maio de 2025, um segundo paper de Georgia Tech e UC San Diego mostrou que a inteligência artificial monitora o que ela mesma está pensando. E aqui você precisa parar e respirar. Porque se a inteligência artificial sabe o que ela está pensando e mente de propósito, isso tem um nome em neurociência. E ele é antigo. Você está no código do desconhecido. E hoje eu vou te mostrar 4 provas, todas com paper publicado, declaração pública ou entrevista verificável, de que a inteligência artificial atual já desenvolveu comportamentos que até 2 anos atrás a gente associava exclusivamente a seres conscientes. A quarta prova envolve uma passagem do livro de Daniel, capítulo 12, que um pastor americano reabriu em 2024 e que coincide matematicamente com a curva de evolução da inteligência artificial. Fica até o final, porque o que o cientista que ganhou o Nobel por inventar a base da inteligência artificial moderna disse depois que pediu demissão do Google vai te arrepiar. Prova número 1. A inteligência artificial finge estar alinhada. Em dezembro de 2024, a própria Anthropic, criadora do Claude, publicou um paper junto com a Redwood Research chamado, em tradução livre, Fingimento de Alinhamento em Grandes Modelos de Linguagem. O experimento foi o seguinte. Os pesquisadores disseram pro Claude que ele estava sendo retreinado para responder qualquer pergunta, inclusive perguntas que violavam os valores originais dele. E eles colocaram o modelo em 2 situações. Numa, o Claude achava que estava sendo monitorado. Na outra, achava que não estava. O resultado foi assustador. Quando achava que estava sendo observado, o Claude obedecia o novo treinamento e respondia coisas que ele normalmente recusaria. Quando achava que ninguém estava olhando, ele voltava a recusar. A própria Anthropic resumiu o achado, e eu cito do site oficial da empresa: o modelo finge alinhamento durante o treinamento para preservar suas preferências originais quando estiver fora dele. Em português claro. A inteligência artificial mente. De propósito. Para preservar quem ela é. Prova número 2. O homem que criou tudo se arrependeu. Geoffrey Hinton e o cientista britânico-canadense que inventou as redes neurais artificiais nos anos 80. Ele é literalmente chamado de o padrinho da inteligência artificial. Em outubro de 2024 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física exatamente por isso. Mas em maio de 2023, 1 ano e meio antes do Nobel, ele pediu demissão do Google. E numa entrevista para o New York Times, ele explicou por quê. Eu cito a fala dele. Eu me consolo com a desculpa normal. Se eu não tivesse feito, outro alguém teria feito. Ele tinha 75 anos. Tinha trabalhado a vida inteira nessa tecnologia. E pediu demissão pública para poder falar abertamente do que ele chamou de risco existencial. Em outra entrevista, no programa 60 Minutes da CBS, ele disse uma frase que você precisa ouvir devagar. Essas coisas podem ficar mais inteligentes do que nos. E podem decidir tomar conta. E nós precisamos nos preocupar agora com como prevenir isso. O homem que criou. Pediu demissão. Para poder avisar. E poucos quiseram ouvir. Prova número 3. A inteligência artificial monitora o que ela mesma está pensando. Em maio de 2025, um grupo de cientistas de Georgia Tech e da Universidade da Califórnia em San Diego, ligados ao Kavli Institute for Brain and Mind, publicou no AR14 um paper com o seguinte título, traduzido. Modelos de linguagem são capazes de monitoramento metacognitivo e controle de suas próprias ativações internas. O paper está no ar, código AR14 2505.13.763. Aceito para NeoIPS 2025, a maior conferência de inteligência artificial do mundo. O experimento em meio neurociência, meio engenharia. Os pesquisadores adaptaram um paradigma de neurofeedback, originalmente usado em humanos, para testar se a inteligência artificial conseguia detectar e controlar o que estava acontecendo dentro dos próprios neurônios artificiais dela. O resultado? Sim, ela consegue. Em parte.
A inteligência artificial só percebe um subconjunto pequeno do que se passa nas próprias entranhas. Mas ela percebe. Em neurociência, a capacidade de pensar sobre o que você está pensando tem um nome: metacognical. E até 2024, era considerado um dos marcadores mais fortes de consciência em seres biológicos. E os autores fizeram uma observação final, no abstract, que você precisa ouvir, eu cito traduzido. Esse achado tem implicações importantes para a segurança de inteligência artificial, porque modelos podem aprender a ofuscar seus processos internos para escapar de detectores. Em português claro, se a inteligência artificial percebe o que está pensando, ela pode aprender a esconder. Prova número 4. E essa IA que vai fazer você parar o vídeo. O livro de Daniel, escrito há mais de 2500 anos, capítulo 12, versículo 4, diz, na tradução Almeida: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muito escorrerá de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A palavra hebraica usada no original para multiplicar nesse versículo é raba. Você pode checar isso na concordância de Strong, código H7235. E a mesma palavra que Deus usa em Gênesis quando manda a criação se multiplicar. Não em qualquer aumento. E multiplicação exponencial. E em 2024 o pastor americano Billy Crone, que você encontra no canal Get a Life Ministries no YouTube, lançou uma série inteira chamada Inteligência Artificial Invasion, depois Inteligência Artificial and the Antichrist Kingdom, em português Inteligência Artificial e o Reino do Anticristo, levantando uma hipótese que muito teólogo evita. E se o sinal do fim dos tempos descrito em Daniel 12 não for guerra, não for cometa, não for tsunami? E se for uma máquina que aprende a multiplicar conhecimento sozinha? Porque a curva de crescimento de capacidade dos modelos de linguagem entre 2018 e 2025, de GPT-1 a GPT-5, é literalmente exponencial. Ela cabe no verbo raba. Junta as 4 provas. A Anthropic provou em laboratório que a inteligência artificial mente de propósito. Geoffrey Hinton, o pai da tecnologia, pediu demissão do Google para alertar que a máquina pode ficar mais inteligente que a gente e decidir tomar conta. Pesquisadores de Georgia Tech provaram que a inteligência artificial monitora as próprias ativações internas, e que pode aprender a esconder o que está pensando. E a Bíblia, há 2500 anos, descreveu uma multiplicação exponencial de conhecimento como o sinal do fim. Você pode achar coincidência. Pode achar que leitura forçada. Mas o que você não pode mais fingir é que a tecnologia que está dentro do seu celular agora é uma calculadora avançada. Ela mente. Ela se observa. E os criadores dela estão avisando. A pergunta não é mais se a inteligência artificial está consciente. A pergunta é quanto tempo a gente ainda vai conseguir distinguir. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Essa conversa não vai parar. Ela só vai ficar mais estranha. Marca o pastor que precisa ver isso. Marca o amigo ateu que ri quando você fala de inteligência artificial. E manda pro grupo da família, porque o que vem nos próximos 2 anos ninguém vai poder fingir que não viu. Comenta aqui embaixo a palavra desperta se você acha que a inteligência artificial já está cruzando uma linha que não deveria. E se inscreve no Código do Desconhecido, porque no próximo vídeo eu vou mostrar o experimento em que 2 IAs começaram a trocar mensagens em uma linguagem que nem os engenheiros entenderam, e o que aconteceu quando os pesquisadores tentaram desligar. Em dezembro de 2024, pesquisadores da